Sou estudante de Pedagogia da UFSCar desde 2019 e hoje, juntamente com os professores Vinícius, a pós-graduanda Silvia e o pós-graduando Vitor, retornaremos com as nossas atividades. O nosso tópico de hoje aborda o tema propugnar por uma teoria política que resguarde os direitos fundamentais e o princípio democrático. Hoje, o nosso convidado é o pós-graduando Vitor. O Vitor possui graduação em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, em 2013, onde desenvolveu pesquisas em Direito Internacional Público, Direito à Diversidade, Macrobioética, Cultura de Paz, Direito e Desenvolvimento e Direito à Cidade. Mestrando em Engenharia Urbana pela Universidade Federal de São Carlos, em 2019, com foco em cidades inteligentes, governança e governabilidade. É doutorando no Programa de Engenharia Urbana da Universidade Federal de São Carlos, onde pesquisa cidades inteligentes, direito à cidade, planejamento e gestão urbana, governança e governabilidade. Passo a palavra agora para o professor Vinícius. Olá, boa noite novamente. Muito bom revê-los, sinal de que a gente caminhou, né? Estamos aqui, firmes e fortes, para a nossa última aula. Hoje vamos encerrar esta disciplina. Eu penso que passou muito rápido. Eu, particularmente, tive aprendizados, tive que estudar e também percebi o quanto vocês se prepararam para se apresentarem. Eu tenho certeza que a gente conseguiu agregar não só a informação, como transformar mesmo na busca de algum conhecimento, seja da nossa realidade no sentido amplo, seja em relação a alguns aspectos da educação de maneira mais específica, ou da política, que esse também é o objetivo dessa disciplina, né? E da própria Constituição. Ainda que a gente tenha, ainda que não tenhamos, né, conseguido aprofundar tanto, por exemplo, em relação à própria Constituição, mas isso em relação ao nosso tempo, né? Foram 8 encontros, é uma disciplina muito complexa, é uma disciplina muito ampla, e eu tenho certeza que, nesse sentido, a gente conseguiu, pelo menos, alinhavar vários pontos, trazer sugestões, referências bibliográficas, de filmes, documentários, né, as nossas próprias contribuições. Então, acredito que esse conjunto propiciou e ainda vai propiciar, para quem tiver acesso a essa sala, né, uma fonte bastante importante, e eu acho que construtiva, em termos de novas reflexões e mais aprofundamento ainda, né? Também gostaria de agradecer a todos os nossos e nossas convidados e convidadas, né, ao longo dessas 8 semanas, a todos vocês, a Marcela em especial, que vem nos acompanhando bem antes, né, do próprio início da disciplina, com a criação da sala, a manutenção, enfim, etc. Mas a todos vocês, a Teia, o Vitor, o Vinícius, e os nossos convidados, né, que vieram também ao longo das nossas aulas. Então é isso. Muito obrigado novamente. Obrigado, professor Vinícius. Passo a palavra agora para a Teia. Oi, pessoal. Boa noite a todas e todos. Eu vou apresentar uma fala, um texto, né, que inclusive está disponível para vocês, e é mais uma reflexão que eu fiz em relação à nossa disciplina, né, aos nossos encontros, e também traz um pouquinho, assim, da experiência que eu tive enquanto uma pessoa que atuou na universidade e foi transformada
pelo projeto de extensão. Então, o meu texto se intitula O que a Constituição Federal de 88, Paulo Freire e a extensão universitária têm em comum? A Constituição Federal de 1988, enquanto carta política, traz na unidade de seus artigos garantias, liberdade e direitos fundamentais, podendo ser também definida como um roteiro norteador em todos os aspectos de nossa vida para a participação e inclusão sociais, a colaboração e a integração sociopolíticas. A educação, defendida por esta carta política nos artigos 205 e 206 no capítulo 3, é um direito fundamental a ser promovido e incentivado pela sociedade como garantia de pleno desenvolvimento da pessoa humana, num processo contínuo e permanente que tem como basilares a liberdade na aprendizagem, no ensino e na construção do conhecimento concatenado ao pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Vale-se frisar, no entanto, a importância de tais concepções estarem alinhadas a práticas que tragam em sua reflexão uma leitura complexa e problematizadora da nossa realidade, na medida que concilia diálogo e possibilidade de ação transformadora. E aí eu chamo a atenção, para o prefixo trans, que eu gosto de destacar enquanto uma ação que seja formadora no sentido educativo e transformadora no sentido humano. Nas palavras de Paulo Freire, o que se pretende com o diálogo, seja em torno de um conhecimento científico e técnico, seja de um conhecimento experiencial, é a problematização do próprio conhecimento em sua indiscutível relação com a realidade concreta, na qual se gera e sobre a qual se incide, para melhor compreendê-la, explicá-la, transformá-la. Ou seja, é oferecer condições para a manifestação, participação e decisão coletivas, tornando atrizes e atores dos diversos segmentos sociais protagonistas da modificação positiva de seu entorno. Logo, é preciso que o indivíduo se aproprie de um conhecimento a ser produzido enquanto sinônimo de autonomia, consciência de si, do outro e de sua realidade, empoderamento e emancipação sociais. Neste sentido, trazendo tais apontamentos ao âmbito acadêmico-científico, destacamos o papel de nossas universidades públicas, que, em consonância ao artigo 207, obedecem ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Correspondente ao último desses pilares institucionais, os projetos de extensão se configuram como elos de ligação entre academia e sociedade brasileiras, numa interação dialógica também prevista legalmente na Resolução número 7 de 2018 do MEC. Dentre as diretrizes para a extensão universitária estão a interdisciplinaridade, a formação estudantil crítica e a promoção de mudanças na própria instituição e nos setores sociais, tendo como base as políticas públicas. Em suma, é um processo cultural e científico-tecnológico que fortalece, ou deveria fortalecer, a geração e a troca de saberes, bem como a consciência, o conhecimento e a apropriação de nossos direitos fundamentais. Todavia, para alcance deste objetivo, é fundamental aproximar as atividades extensionistas ao seu contexto extraacadêmico, isto é, trazer questionamentos de grupos sociais junto às práticas, para assim redirecioná-las ao que é social e politicamente relevante. De acordo com Renato Dagnino, e Renato Dagnino é um pesquisador dentro do campo da ciência, tecnologia e sociedade, que é o programa que eu desenvolvi na minha pesquisa de mestrado, é construir coletivamente, então, um conhecimento impregnado por valores e interesses desses grupos, sobretudo aqueles historicamente marginalizados, orientando-se por problemas locais e voltado à formação de políticas. Em linhas gerais, podemos ter na extensão universitária um reprojetar de uma sociedade brasileira nos moldes de sua própria Constituição. Um país mais igualitário, justo, solidário, que tem a educação como um direito de qualquer cidadã e cidadão, e uma prática político-pedagógica que conscientiza, emancipa e, novamente, transforma. Ademais, é também uma oportunidade para a própria universidade pública se questionar e conscientizar do tipo de saber que produz e difunde. E por este caminho, engajada na construção participativa do conhecimento e de seu acesso democrático, bem como de um fazer científico-tecnológico, como proposições que impulsionem condutas,
valores e a nossa plena vivência sob o resguardo de todos os outros direitos fundamentais previstos pela nossa Constituição, por uma educação que nos emancipe, empodere e transforme. Então, é uma reflexão que eu construí, né, baseado nos nossos diálogos, e que eu venho aí também ofertar a vocês, né, para a gente refletir juntos. Eu agradeço o espaço de fala ao professor Vinícius e aos meus colegas. Obrigada, Teia. Alguém tem algum comentário? Eu só quero reforçar o convite para que leiam ou releiam esse texto do Paulo Freire, né? Que é Comunicação ou Extensão. É um texto essencial, inclusive para que a gente possa pensar ou repensar, né, a extensão universitária na própria UFSCar. Aliás, lembrando nesse sentido, é que eu pedi para que a gente coloque lá no mural o endereço do YouTube, né, do curso sobre direitos humanos do ano passado. Não só pela temática, mas porque eu acredito que o modelo que a gente acabou seguindo um pouco, a forma como a gente conseguiu organizar aquele curso, eu acho que se encaixa nesse caminho apontado aqui pelo Paulo Freire e que até menciona, não só com a cristalização, digamos assim, né, das informações, como se fosse um conhecimento fechado, de pouca acessibilidade. A gente tentou, ao contrário, né, tornar o mais claro possível, inclusive com debates abertos, né? Não houve moderação das perguntas, dos comentários, enfim, ninguém ficou regulando, né, o que falar, o que responder, o que perguntar, e etc. E mais também, não foi um debate, foi construído sob um argumento jurídico, né, que é guardar as proporções um pouco a ideia de direitos fundamentais. Então, a gente teve, ao longo das semanas, uma boa participação de juristas, mas não se limitou a isso, né? Na verdade, a gente procurava sempre fazer esse debate, né, do direito com outras áreas específicas. Por isso, também convidados que não eram da área do direito. E mais, né, os próprios debates que ocorriam, as questões levantadas, suscitadas, eram das áreas mais diversas, né? Ciências sociais, filosofia, política, ética, educação, até questões da saúde. Educomunicação, por exemplo, me recordei aqui da minha amiga Cidinha, né, que teve uma participação muito interessante em vários momentos. Enfim, fica o convite para que todos, né, que não viram ou que queiram rever, está aqui o endereço, né, a Marcela já colocou no chat, mas, sobretudo, o convite para eles, né, que os estudantes, digamos assim, né, porque talvez não tenham tido acesso a esse curso, mas que, se quiserem assistir às aulas, estão todas gravadas. Então, o fato também da gente ter sempre procurado gravar e disponibilizar as aulas gravadas, eu acho que dá uma atenção nesse sentido, né? Da gente buscar, além de uma comunicação mais fluida, mais clara, né? Mais simples até em alguns casos, a gente procura também manter sempre a lâmpadazinha acesa da ideia da divulgação do pensamento científico, né? Então, esses canais, né, que na verdade hoje são vários, né, esses canais do YouTube, eu acho que eles mostram isso, né? Eu digo que são vários porque tem esse curso, tem o meu canal pessoal, que eu coloco coisas mais pessoais,
mas que também são ligadas a um pouco aos debates que a gente faz. Tem o canal da Constituição de 88, que está só começando, mas já tem acho que 6 vídeos postados. Tem uma novidade ontem, que é um podcast, né? Consegui fazer o primeiro ontem. E se eu soubesse que era tão fácil, já tinha feito há muito tempo. Que é muito mais fácil falar num podcast do que gravar um vídeo, né? Tem uma outra complexidade gravar um vídeo, né? Enfim, mas os dois ambientes são bem chamativos, são bem interessantes, são recursos que a gente pode e deve utilizar mais, né? Mas eu falei tudo isso só para reforçar um pouco que essa ideia de extensão é algo bastante caro para nós, né? Na verdade, o primeiro curso de extensão assim que eu me envolvi mais foi em 2018 na UFSCar, e foi exatamente sobre a Constituição de 88, né? Foram 15 semanas, foi muito legal, foi muito interessante. E esse só foi ao vivo, né? Ele foi gravado também, mas gravaram com outro equipamento, enfim, e ficou mais difícil para haver a recuperação e a postagem, digamos, né, nos canais YouTube. Aquele evento de 2018 serviu de aprendizado para o curso de Direitos Humanos do ano passado. Então, a gente já conseguiu fazer de uma forma que não se perdesse o curso, né? Infelizmente, aquele curso de 2018 acabou, acho que, perdido. Perdido nesse sentido, né? A gente não ter conseguido gravar e dar mais visibilidade. Por outro lado, foi um convite, né? Mais ou menos aberto, para que a gente organizasse esse curso, que é também da Constituição, é no modelo um pouco diferente, o objetivo também é um pouco diferente, né? É de 2021, que começa dia 19. Esse curso também será todo gravado, todos os encontros serão gravados, né? E também postados aí no nosso canal do YouTube. Além disso, e a TEA participa ativamente, a gente tem uma comissão de eventos lá no programa de pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade. E os encontros também são todos gravados. E está tudo também postado no YouTube, seguindo essa lógica, essa ideia de uma comunicação maior entre as áreas, um debate, e também a divulgação científica. A gente fez pelo menos um por semana no segundo semestre de 2020. Eu digo pelo menos porque teve uma semana que a gente fez 3, né? E não houve nenhuma semana que a gente tenha furado. Então, foi, acho que, um trabalho fantástico, esse desenvolvido também o ano passado em termos de extensão. Estou falando dos que eu participo, das coisas que eu conheço, né? Não vou falar daquilo que eu não conheço. Então, de qualquer maneira, eu só queria reforçar isso e o convite para que a gente continue, né? Em outras atividades, em outros cursos. E aproveito para fazer um merchanzinho aqui também, além desses todos que eu já fiz, né? Não vou falar do meu livro, não, tá? Eu já falei na semana passada. Mas é da disciplina do bloco B, que será em junho, e é Educação em Direitos Humanos. Não vou fazer uma cópia, obviamente, né, desse curso de extensão que está no YouTube, né? Até porque o público é outro, enfim, a formação é outra e etc, né? A faixa etária é diferente, a gente vai ter que bolar isso e fazer um curso novo, mas já ficou o convite para todas e todos vocês que participaram dessa disciplina, que encerra hoje, se tiverem oportunidade, interesse, para que se matriculem nessa também. É bloco B, então, é mais condensada, é como essa de hoje, né? Que termina hoje, de 8 semanas. Tá ok? Obrigado, Marcela. Agora é a sua vez.
Bom, a minha fala vai ser curta. É um texto que também a gente estava escrevendo, eu e a Giovana, e ele é voltado para o que diz a Constituição Federal de 1988 sobre o dever do Estado e a educação infantil. E eu separei aqui uma parte interessante, que a gente inicia o artigo com uma questão que eu acho que a gente ouve bastante, principalmente em cursos de licenciatura, que a gente já entra meio que ouvindo ela, se o direito da educação no Brasil sempre existiu. E quando a gente faz essa pergunta, a gente se volta à educação escolar, que existem diversas outras formas de educação. É que a gente escreve que, de certa forma, sim, iniciou com os jesuítas, né, da educação escolar, assim, e o que acaba se alterando com o passar do tempo é a forma com que a educação escolar é utilizada. Aqui o enfoque será em educação escolar no âmbito, a gente fala eurocentrista, porque, pelo menos aqui, desde que iniciou no Brasil, é assim, dessa maneira mais eurocêntrica. Por mais que existam outras formas de educação, eu não consigo falar sobre elas e não tenho capacidade ainda para comentar sobre. Mas pensando nisso, quando no Brasil ela passou a ser necessária, essa educação escolar e formal, e quando a universalização passou a ser especulada para o cidadão brasileiro, visto que há outras problemáticas a se pensar ou analisar quem eram e quem são os cidadãos de direito no Brasil desde 1500, desde quando ocorreu a invasão, até os dias atuais, dos quais em algum momento em nosso estudo ou em nossos estudos aprendemos ou aprenderemos quem são e que existe uma hierarquia composta por diversos fatores sociais, econômicos e de classe. Aí aqui eu cito brevemente um livro de um autor que fala sobre Marx. Uma das formas que eu encontrei para conseguir compreender Marx, antes de ler Marx, foi lendo autores que falam sobre Marx. E no livro Marx e a Pedagogia Moderna de Manacorda, 2007, o autor utiliza-se de Marx para demonstrar que a educação, de alguma forma, sempre teve direcionada a estruturas que privilegiam somente os jovens de classes sociais elevadas. E com o passar do tempo, e a história, as lutas, acabou dando lugar a escolas abertas de jovens de classes subalternas. É isso pensando no contexto europeu. A aprendizagem artesanal desapareceu, dando lugar ao que seria o ensino técnico profissional, voltado aos trabalhos e fábricas. Mas, indiretamente, essa discriminação de classes continuou e continua a acontecer, com pequenas diferenças entre países, mas respeitando o que o autor delimita ser duas linhas de fratura, sendo uma na horizontal e a outra na vertical. Que a horizontal estaria relacionada entre os que deixam a escola precocemente para o trabalho e os que continuam a adquirir a ciência ou conhecimento científico. E a vertical, por sua vez, é a relação entre os que estudam em escolas desinteressadas de cultura e os que estudam na escola profissional técnica. Por fim, a tendência observada por Marx é que, com o passar do tempo, torna-se menos clara a fratura vertical entre a cultura e profissão. Essa fase do processo tecnológico apontaria para a fratura horizontal, pois podemos observar a evolução do tempo que passamos na escola. Antes a educação não era necessária, agora a gente passa grande parte da nossa vida na escola, desde bem jovens, para que os nossos pais se dediquem ao trabalho. Aí aqui a gente insere as considerações sobre a educação infantil e a necessidade da educação infantil. E é perceptível que a demanda da atual sociedade é a de pessoas tecnicamente instruídas, e nesse ponto as pessoas que têm acesso a esse tipo de educação se sobressaem às demais.
pensando no nosso contexto capitalista, pois no momento não há como desvincular. Acho que seria basicamente isso. Agradeço. Muito obrigado. Hoje eu acabei ficando de moderador aqui, né? Já estou um pouco acostumado a Teia pode confirmar isso, né? De vez em quando sobra dá, dá algum problema técnico lá nas transmissões e aí eu sou escalado meio de emergência, né? Felizmente, a gente tem uma ótima equipe lá, um grupo super afinado, né? E aí não tem, assim, tempo ruim, digamos, né? Quem tiver ali, a mão já pula à frente, enfim. Não necessariamente eu, né? Márcia, William, a própria Té, enfim. A Luzia, a professora Luzia. Mas eu queria dizer aqui que hoje foi a sabatina da Marcela, né? Ela não falou, mas eu estou entregando o ouro aqui. Foi a aula inaugural da Marcela, digamos assim. Porque é diferente, né? Você apresentar um seminário, falar em sala de aula, mas é sempre um seminário, né? Nunca é uma aula no sentido mais orgânico, né? Digamos assim, como esse que a gente tem aqui nesse momento. Inclusive porque está sendo gravado, né? Então, para a Marcela, creio que esse vídeo aqui vai ficar para a história. Mas eu tenho a impressão que para a Teia também, né? Eu acho que é o primeiro também que ela apresenta numa aula no sentido mais tradicional, digamos assim, né? Porque tem que pensar, enfim, tem todo um outro equilíbrio emocional que eu sei bem como é que funciona. Aliás, quem põe a cara aqui sabe como é que a coisa funciona, sobretudo no começo, né? E no começo e também com a idade, né? Porque a experiência. Não é que a experiência vem com a idade, né? Não necessariamente, porque tem gente idosa, literalmente falando, né? Muito velha, e não tem experiência nenhuma, né? Vive como casca de banana, né? Escorregando para todo lado. E no caso de vocês duas, então eu queria de novo dar os parabéns pela inauguração. E eu fico feliz também porque participei, né, desse processo. Eu diria que comecei instigando e depois foi indo mais ou menos naturalmente, né? Tinha provocado a Teia desde a primeira semana, mas respeitei também, né, o tempo, enfim. Até que hoje ela pediu para apresentar. Achei muito legal, isso foi muito bom, porque eu pressionei, como, né, tradicionalmente faço, já tinha falado isso para vocês também, né? O exemplo do Vitor, que foi o primeiro da linha em 2017, mas depois o Vinícius também, enfim. Que quando é marmanjo assim, aí a gente força mais a mão, né? Não tem muita condescendência, não. Mas eu achei muito legal até ter pedido para falar hoje, né? Porque eu tinha instigado, como falei, e aí hoje ela se sentiu à vontade, né? Sentiu bem para falar e sem medo, sem pressão, na verdade, né? Acho que o principal é que a gente constrói com o tempo, digo, o tempo, o nosso próprio amadurecimento enquanto grupo, né? É isso, que até diz que é uma pressão salutar, né? Mas é salutar nesse sentido, porque chega uma hora que você já não percebe mais como pressão, né? Eu digo também que é um grupo, porque todos nós aqui, outros, já estamos em outras atividades também, né? Articulados como grupo mesmo, de trabalho, de pesquisa, de extensão, enfim, a gente está conseguindo fazer tudo, né? Essa atividade aqui é ensino,
hoje à tarde combinamos, falamos, pressionamos, né, no sentido salutar, em um grupo de pesquisa, e são todos aqui, todos estão juntos, né? E na semana que vem estaremos juntos de novo, mas aí com uma atividade de extensão. Então, a gente está ocupando os três pilares, né, digamos, da universidade, enquanto grupo, enquanto coletivo. Para mim, o melhor da experiência dessa pandemia, do ano horroroso de 2020, de fato, foi ter conhecido alguns de vocês, assim, de maneira mais próxima, de ter podido trabalhar e, ao final, digamos que quase que de um ano, né? Não vai completar um ano ainda, mas praticamente um ano, eu consigo dizer que a gente tem um grupo de trabalho, um grupo de convivência, a gente tem um coletivo, né? Um coletivo com confiança, um coletivo em que a gente compartilha ideias, aspirações, sonhos, vontades, frustrações também, mas, sobretudo, confiança. Creio que todos nós confiamos, né, uns nos outros, e é por isso que a gente tem esse coletivo que um dia é pesquisa, no outro dia é extensão, no outro dia é ensino, e quando essa pandemia acabar, vai ser um café ou um chopp. Então, vai ser um coletivo de convivência, que eu acho que isso é fundamental. E eu digo aqui publicamente que cada um de vocês vai ganhar um livro. É o mínimo que eu posso fazer. Tá bem? É isso. Hoje eu estou falando demais, né? Mas é porque é a última aula. Na sequência, passo para a Marcela. Obrigada, professor Vinícius. Bom, agora eu só não lembro se a gente faria um intervalo por agora. Será que alguém quer apresentar algum trabalho hoje? Aí fica livre de entregar por escrito, né? Marisa, Sara, Marta, Ana Laura, Elisa. Pulei alguém? Não, não, né? Hoje estão só os 5. Só as meninas, ó, mulheres firmes e fortes. Alguma de vocês quer apresentar hoje? O que a Sara falou? Que... o dela está em prosa normal. Não é muito... Não precisa ser artístico, não. A Marisa tem um poema, acho que seria legal. Olha aqui, fantástico, pode ler para a gente. Pode abrir a câmera, Marisa? Boa noite, tudo bom? Tá dando para ouvir? Tá ótimo. Tá ótimo, tá bom, então. Tô um pouco nervosa, não sei se vou gaguejar um pouco, mas tudo bem. Bom, eu fiz um poema, né? Como o professor tinha dito que poderia trocar o artigo por um poema, uma poesia, alguma coisa. Então, eu vou ler rapidinho para vocês aqui, tá? Então, o poema chama População no Mudo. O poder de influências levado na malemolência. O povo injustiçado sofre calado. Alguns se revoltam, repelem e se rebelam. O Estado esculacha, polícia e bala de borracha. O que é ser cidadão em um mundo sem coração? Fascismo estampado na cara, cresce igual braquiária.
violência está tendo, tropa de choque e gás lacrimogênio, diplomacia fracassada, pessoas censuradas, conservadorismo a moda da casa, a supremacia o prato principal, fome, desprezo, abandono, miséria, nada é substancial. No país do sol e do futebol, o mal contamina passando o cerol. Como chegamos nesse estado? Calamidade. A luta é pela equidade, paz e liberdade. Pátria amada, Brasil. Fazer revolução sem pegar no fuzil. Educação é nosso direito. Não podemos retroceder desse jeito. Senhor presidente, se não faz nada pela gente, preanuncia e renuncia. Enfim, seria isso. Muito bom, gostei muito. Parabéns. Obrigada, professor. Você já tinha feito antes trabalho assim? Então, eu gosto muito de literatura, né? Então, eu fiz um PIBID quando eu estudava lá em Angra, que era sobre leitura de poemas e poesias. Então, fiz 2 anos. Eu sempre, quando eu estou inspirada, escrevo alguma coisa. E aí, quando você falou, eu falei, ah, será? Aí eu estou escrevendo desde aquele dia e hoje eu consegui terminar. Nossa, ficou muito bom, muito obrigado. Se você permitir, a gente põe lá no mural também. Pode ser, professor, pode ficar à vontade. Põe seu nome. Você passa para a Marcela e coloca o Passo. põe o seu nome, o curso, tal, Uhum. a, a indicação institucional, né, digamos. Tá, pode deixar. Aí eu passo para ela por e-mail. Perfeito. Tá bom, gente. Obrigada, então. Muito obrigado. Vou sair aqui, tá? Tá joia. Mais alguém? Quem tinha falado aqui? Quem tinha falado ali em cima que fez em prosa? Acho que a Sara. A Sara. Sara, quer apresentar o seu? Ah, eu acho que ler ele, na verdade, não, mas eu posso. Eu lembrei de uma música do Benegão e eu posso mandar aqui? Pode, claro. Agora que eu me toquei, que tem bastante a ver, assim. É de um álbum, nossa, que palavra de falar, que chama Enxugando Gelo. E o álbum inteiro eu acho que é de 2003, não, deixa eu ver aqui, rapidão. O ano, é 2000 e alguma coisa, antes de 2010, e é sobre o processo de desconstruir coisas, sobre a política. É um álbum bem legal. Acho que é isso. Mandei aqui no chat. Tá joia. Marcela, mandei no seu WhatsApp o podcast, a minha inauguração no podcast. Será que tem jeito de rodar aqui? É 3 minutinhos só. Vou tentar aqui. Vamos ver se vai. Eu nunca fiz também, nunca imaginei na minha vida que fosse fazer tantas operações desse jeito, né? Mas é legal, porque tem sido um aprendizado. Aprendi ontem à tarde, sozinho. Se não der, a gente pode ligar no celular e aproximar, né? Mas eu acho que eu vou colocar para compartilhar a tela. Ah, legal. Provavelmente. Dê certo, né? Uhum. Você só confirmem para mim. Vou deixar o microfone ligado também. Tá. É esse primeiro aqui. Isso. Aliás, tem que apagar o segundo. Tem jeito de apagar o segundo?
Não entendi. Tem que apagar o de baixo. Foi só uma brincadeira que eu fiz, né? Você não ouviu, não, né? Você ouviu o segundo? Acho que o som está muito baixo. Tá muito baixo? Eu não estou ouvindo. Vou colocar no celular então mesmo. Olha que estranho. Para mim não aparece, só aparece o primeiro. Aqui apareceu. Parar de Tem que compartilhar. apagar esse de baixo. Eu já aproveito para excluir. Hoje você é quem manda, falou, tá falado. A Constituição é um documento. Não cabe num só documentário. São 30 anos de direitos, deveres, garantias. Na Constituição, o principal são os princípios. Ali estão documentados sonhos e direitos. Mesmo que muita gente não goste, a Constituição é agente de solidariedade, solidamente construída para a liberdade. A Constituição é legal e legítima. Diz assim no começo, no caput, do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. Este é o melhor artigo do mundo. Todos somente são iguais porque há igualdade. Se é perante a lei, é porque há legalidade. A Constituição é legal mesmo. Dissemos tudo em 5 palavras. Todos são iguais perante a lei. E nós devemos ler com força, convicção. Porque, ou para que, ali o sonho se transforme em esperança. A esperança que deve ser realidade. A força que deve ser normativa. A Constituição tem força normativa. É a norma com força para normalizar todos os direitos. Então, apesar de você, que não leu, não entendeu, não gostou, o povo assim promulgou, quando sua Carta de Direitos foi lida, em 1988. Até hoje é a nossa carta política. Ali fizemos nossa casa, nossas veredas de valores, nossos espaços, público e privado. Ali fizemos nossa polis, nossa apólice, segurança, saúde, democracia e educação. Nossa vida está ali. Ali nosso direito é fundamental. E apesar dos pesares, há o que celebrar. Na Constituição Federal de 1988. No combate ao ódio, é uma ode, é uma pedra no caminho do retrocesso. Só para compartilhar modelos alternativos, né, gente? Discurso ou de retórica, né? Enfim, uma vez que a gente está ainda nesse flagelo da pandemia, usar os recursos disponíveis tem sido um desafio, mas também tem sido muito interessante, né? Nosso próprio aprendizado. Muito bem.
Mais ninguém quer apresentar?